Bom, vamos lá. Essa live é uma sequência de lives que a gente vai iniciar hoje com o nome É Proibido Reclamar. Sim, essa sequência de live tem essa jornada É Proibido Reclamar. Esse é o conceito. E por que esse conceito? Porque é importante que você saiba o que você está buscando. Por exemplo, se você parou nessa live, se faça uma pergunta: o que eu estou buscando? Eu estou aqui apenas para passar o tempo ou eu estou buscando algo? Se você está buscando, pode ser que aqui você vai encontrar a resposta que você precisa. Agora, se é só por passar tempo, é melhor que você busque algo que faça sentido para você e você comece a valorizar o seu tempo. E por que eu digo isso? Esse fim de semana eu estava em uma experiência que foi algo para mim, algo mágico, algo que me marcou, algo que, como eu posso dizer, preencheu. Sabe quando, imagina um quebra-cabeça que você já está montando ele há algum tempo e está encaixando as peças, mas você está vendo o quebra-cabeça pronto, mas ainda falta uma pecinha. Foi isso que ocorreu comigo esse fim de semana. Em uma experiência que é parte de uma formação, esse profissional me deu essa peça. Aliás, ele apresentou a peça e, como eu sempre busco dizer, né, a necessidade e a importância de estarmos presentes em nossa experiência, o quanto isso é importante. Porque ele apresentou aquela pecinha que eu precisava para montar o meu quebra-cabeça e por estar presente eu consegui identificá-la. Logo eu consegui acessá-la. E ao acessá-la eu apenas encaixei e tudo fez sentido. E foram duas frases, apenas duas frases. E com essas duas frases eu consegui montar o quebra-cabeça que eu estava buscando montar há um bom tempo. Esse quebra-cabeça que estou me referindo é a vida. Talvez você está hoje buscando respostas para a sua vida, buscando respostas para se entender diante da vida, buscando soluções para sair de alguns problemas que você se envolveu, de algumas situações que você se colocou ou foi inserido, ou se permitiu ser inserido, mas talvez você não conseguiu ainda encontrar essa resposta, não conseguiu encontrar a solução e talvez você nem tenha entendido por que você se encontra nesta experiência. E com isso pode ter gerado várias situações que está sempre agravando e você tem lutado com isso, não está conseguindo sair. E isso acaba se tornando uma prisão. Uma prisão que muitas vezes você não se acha o responsável por estar nessa prisão. E com isso, você acaba se tornando uma vítima dela. E todos são os responsáveis, todos são os culpados, todos são os vilões. E talvez você não entenda que você é o responsável. Você está se comportando como o seu vilão. Logo, enquanto você não resgatar essa autonomia, essa autorresponsabilidade com as suas escolhas, logo você sempre vai estar enjaulado, cercado em ambientes que vão te manter aí como prisioneiro. E essa é a proposta da live, te conduzir para um ambiente onde você pode acessar algumas informações e alguma dessas informações talvez possa fazer sentido e você com ela possa dar o próximo passo. Estou hoje dando esse passo porque eu acessei essa informação. Ao contrário, talvez eu não estivesse aqui trocando, compartilhando essas experiências com vocês. Então vamos lá, eu vou traçar aqui a nossa jornada, porque como as lives agora é 1 hora, então para aproveitar melhor o tempo, eu vou seguir aqui uma sequência. Bom, primeiro, quem sou, né? Quem sou? E aí caímos, já entramos no buraco do coelho, né?
quem sou e quem eu estou. Eu compreendi e já aceitei essa compreensão, não estou mais lutando com isso, é que eu não sou as minhas formações, eu não sou os meus títulos, eu não sou as minhas posses, eu não sou o meu RG, não sou meu CPF, não sou as posições que eu ocupo. Eu não sou isso. Mas eu estou temporariamente ocupando algumas posições temporárias. Então é algo temporário. Eu aceitei a compreensão e estou bem harmônico com essa compreensão que somos seres espirituais tendo experiências em uma condição humana, ok? Então, quem sou? Sou um ser espiritual, como você é, que está tendo experiências nessa condição temporária como seres humanos. Só que nessa condição temporária, ou seja, está, e aí eu estou como Braga de Neoni e atuo hoje como palestrante, com o objetivo de alguma forma, conduzir as pessoas a esse mergulho interno e elas possam se encontrar e se libertar de alguma memória que talvez esteja mantendo, aprisionando ela no passado. Logo, se você se encontra preso ao seu passado, é possível que você não consiga entender o que está ocorrendo no seu presente. E se você não está presente para entender o que está ocorrendo, logo não assumiu o seu real papel, é possível que você torne o seu futuro uma reprodução do seu passado não compreendido. E aí acaba virando uma bola de neve, uma repetição de padrões que muitas pessoas não conseguem lidar com a turbulência, com uma realidade caótica e acaba fugindo. É uma das ilusórias soluções é a fuga. E aí as pessoas vão buscando fuga nos vícios, que são inúmeros vícios, seja drogas ilícitas ou drogas lícitas, como alguns remédios psicotrópicos, ou até mesmo vícios em sexo, vício em tecnologia, vício na compra, compra compulsiva, vício em comer, na compulsividade, em se alimentar. Enfim, existem inúmeros comportamentos de fugas que as pessoas vão adotando ao longo do seu processo, ao longo da sua jornada experiencial, ao longo da sua vida, que só vai afastando a pessoa de si mesmo, afastando a pessoa da sua essência, afastando a pessoa da compreensão do porquê você está onde você está e o porquê você tem se comportado como tem se comportado. E quando você começa a parar de lutar com a vida e começa a responder, começa a focar, começa a investir tempo, energia e também dinheiro para se conhecer e começa a estar mais presente na sua experiência, tudo começa a fazer mais sentido. E você sai de uma condição de temporária, como no modo rastejar, no modo automático, no modo reativo diante das suas experiências de vida e começa a adotar uma postura de responsável consciente pela sua vida, pelas suas escolhas. E quando você começa a exercitar esse comportamento, começa a exercitar essa postura diante da vida, tudo começa a fazer mais sentido. Não quer dizer que você não vá cair, não quer dizer que você não vá ou possa sofrer, não quer dizer que você não possa lidar com algumas turbulências. Não, ao contrário, você vai lidar com turbulências, ok? Você vai lidar com turbulências, você vai lidar com situações caóticas, ok? Você vai cair. Olha, então quando você entende que você vai lidar com situações caóticas, que você vai cair, que você vai se envolver com algumas situações que vão te deixar, de certa forma, desconfortável, você simplesmente aceita o que é e para de ficar lutando com isso e aumentando esse caos na sua vida. E ao entender isso, entender o seu papel na sua realidade, você começa a exercitar
essa ação consciente em sua experiência, em sua jornada experiencial diante da vida. Aí você sai do modo vítima e começa a resgatar a autoridade, a sua consciência diante da sua realidade. E começa a ser um observador consciente do que você sente, um observador consciente do que você projeta aqui fora, um observador consciente da sua realidade. E quando você vai exercitando essa consciência dia após dia, é como se fosse um músculo, dia após dia. Então, você começa a entender o seu real papel, aonde você está. Você começa a entender os porquês, sabe? Aqueles porquês, eu passei por aquilo, os porquês, eu ainda estou passando por isso, os porquês, isso não acontece, porque isso ainda não aconteceu e o porquê isso está acontecendo. Quando você começa a entender todo esse movimento externo, você começa a fazer novas escolhas. Até então, talvez você fez escolhas que te aprisionou, escolhas que te sufocou, escolhas que talvez tenham te oprimido e te mantido aprisionado em realidades que você não queria. Mas agora, quando você começa a ter essa consciência, essa compreensão de como você funciona e começa a respeitar as pessoas como elas estão, entender que você não é perfeito, as pessoas também não são perfeitas, então você começa a responder à vida e aceitar tudo como é e não querer ter o controle de ser como você quer que seja ou que deva ser. E ao começar a se permitir isso, tudo começa a fazer sentido e a sua vida começa a ter ritmo. E é algo mágico, é algo mágico. Então, o que eu faço, eu conduzo as pessoas a esse mergulho interno, para que ela possa acessar essas energias condensadas em seu passado, essas memórias, e possa começar, entenda? Começar a ressignificar. Porque não adianta você acessar uma memória e ainda continuar se achando vítima dela. Não adianta. Agora, quando você acessa, você resgata a autonomia e começa a entender que você é responsável, você ressignifica. Aí as suas ações no presente passam a ser diferentes. E você começa a elevar a estima, ou seja, começa a trabalhar a sua autoestima. Porque se você observar hoje, as pessoas querem ser valorizadas, mas elas não se valorizam. Não investem tempo, não investem energia em si mesmas. As pessoas querem ser reconhecidas, mas elas não se reconhecem. Já observou isso? Elas não se reconhecem. As pessoas querem ser amadas, mas elas não se amam. Estão sempre buscando uma forma extraordinária, uma forma criativa, uma forma fora da caixa para se destruir. Você já observou? As pessoas buscando formas criativas para se destruir, para fugir da realidade, para fugir da sua autorresponsabilidade. E com isso, estão se perdendo gradativamente, cada vez mais, gerando um vazio interno, um vazio interior. E com isso, muitas pessoas estão presas, estão aprisionadas em prisões invisíveis. Parece algo maluco, né, de pensar, como assim, Braga, prisões invisíveis? Sim, prisões invisíveis. E foi uma constatação que eu tive há algum tempo atrás, quando eu deixei a minha Universidade das Sombras, que eu vou falar um pouco daqui a pouco. Quando eu deixei aquela jornada experiencial por onde passei e observando as pessoas, observando o comportamento das pessoas, eu entendi que aqui fora, aqui no mundão, que é uma gíria usada, existe mais pessoas presas. Olha só, aqui fora
em liberdade física de ir e vir, existem mais pessoas presas, encarceradas, do que muitas que conheci por onde passei, dentro de instituições prisionais. Existem muitas pessoas aprisionadas em alguma memória do seu passado e com isso não consegue acessar a sua melhor versão no presente. E o que seria a sua melhor versão no presente? Olha, quando você faz uma escolha e essa escolha de alguma forma te preenche e te geram sensações e emoções que te deixam, como é que eu posso dizer? Te deixam, sintam realizado, isso te faz bem sem prejudicar outra pessoa ou prejudicar alguém, ou no caso o meio ambiente, ou prejudicar uma empresa, ou prejudicar as suas relações externas. E você começa a ter sinais que é isso. O caminho é esse. Como uma experiência que eu tive semana passada, eu estava em São Paulo e quando eu cheguei em casa, eu quis ainda fazer minha corrida noturna e eu estava na avenida por volta das 22 horas e mais ou menos, um pouco mais de 22 horas, exatamente não sei qual era o horário. Eu estava correndo e do nada a chave do portão da minha casa, ela saiu do meu bolso e caiu no bueiro. Olha que loucura, né? A chave saiu do meu bolso, estava correndo e caiu no bueiro. Só que ali estava bem movimentada aquela avenida e o bueiro ao lado daquela avenida. Então eu tentei abaixar um pouco para ver se eu conseguia alcançar com o braço, mas sem chance. Então ali eu fiquei refletindo, bom, se eu abaixar aqui sem me preocupar com a minha retaguarda, que é a avenida que está passando carros aqui, eu posso ser atropelado. Então, alguma coisa, a chave, eu pedi uma chave. Era apenas uma chave. Mas se eu esquecesse daquele fato que tinha carros passando a minha lateral, eu poderia perder a vida por causa de duas chaves. Era uma escolha. Agora, eu poderia escolher também ficar reclamando do bueiro, ficar reclamando por que eu fui correr naquele horário. Eu não poderia simplesmente ter chegado em casa, não poderia ter descansado, deixar essa corrida para depois. Poderia seguir por essa linha, fazer essa escolha. Mas aí eu parei um pouco, comecei a refletir e um caminho, uma reflexão. Bom, se eu deixar a chave aqui, aceitar que eu perdi a chave, está tudo certo, eu vou ter que encontrar um chaveiro à noite. Ok, encontrar um chaveiro à noite não era fácil, mas era uma opção. Se eu for tentar pular o portão, ok, eu conseguiria. Mas e a porta? Como eu iria entrar dentro de casa? Eu ia ter que quebrar a porta. Tá, aí eu iria quebrar a porta, eu ia ter um prejuízo, que seria um valor mais alto do que encontrar um chaveiro. Ok, qual outra opção? Eu poderia encontrar um cordão, encontrar um arame e tentar fazer tipo de um anzol e tentar pescar aquela chave. Então percebe-se que eu estava diante de uma experiência, ok, naquela avenida, e tinha opções, algumas escolhas que eu pudesse fazer. Então foi quando eu escolhi encontrar ou buscar um arame. E à frente tinha outra avenida que cruzava a Avenida Central, e eu fui até uma casa onde tinha alguns mendigos. E eu encontrei esse mendigo, conversei com ele e ele me entregou um arame, um bolo de arame. Eu cheguei nesse bueiro, tentei pescar essa chave e não consegui.
Então chegou um ponto que eu desisti. Tentei pescar, não consegui, então eu simplesmente desisti de resgatar aquela chave. Foi então que o rapaz veio em minha direção e me perguntou se já tinha conseguido pegar aquela chave. Só que não tinha conseguido. Então foi quando ele viu o bueiro que eu estava próximo e ele falou que ele tinha uma ferramenta que nós podíamos tirar aquela placa, né, aquela tampa em cima e que era possível resgatar a chave. Então ele foi gentilmente pegar essa ferramenta e trouxe e conseguimos tirar a tampa, ele pulou dentro desse bueiro e me deu a chave. Ou seja, a resposta sempre esteve ao meu redor, sempre esteve. E quando eu escolhi focar na solução, buscar uma forma de resolver aquele problema, aquele desafio que estava se apresentando diante da minha realidade, então surgiu ferramentas, surgiu pessoas que pôde me ajudar a resolver aquele problema, que era resgatar aquela chave. Então, olha algo mágico. Me deparei com desafios, em vez de reclamar, em vez de fugir, eu busquei resolver e acessei essa informação. E por que eu estou dizendo isso? É para entender que em nosso processo nós temos vários desafios constantemente. Cada escolha que você faz, essa escolha te conduz a um ambiente. Esse ambiente tem pessoas e tem ambientes que tem aquela energia pesada, ambientes viciados. E talvez você esteja em um ambiente que não deva ou não tenha mais que estar. Talvez você está se relacionando com pessoas que não tem mais que se relacionar. E quando você entende o seu papel, entende que você fez as escolhas, que te conduziu a certos ambientes, te trouxe algumas relações, você começa a resgatar a sua responsabilidade com as suas escolhas, com as suas ações e as suas omissões. Aí você sai do modo vítima e começa a resgatar a sua autonomia, a sua autoridade, a sua autoridade com a sua vida. Aí tudo começa a mudar. Então essa jornada que eu vou te conduzir hoje, nesse processo, é para te conduzir, para que você possa entender o seu papel, aonde você está agora. Onde você está agora na sua vida pessoal, você com você, aonde você está agora na sua vida profissional, você com a sua empresa, você com o seu negócio, você com os seus colaboradores e aonde você está hoje, você com o seu ambiente, a sua realidade, o seu município, o universo, você no seu papel com as suas escolhas e o resultado das suas escolhas e como você está se sentindo nesse contexto. Tem até um questionário que eu conduzo a alguns clientes que é: por que você faz o que você faz? Por que você faz o que você faz? Ok? Qual o sentido, qual o propósito que você faz o que você faz? E como você se sente a maior parte do tempo fazendo o que faz, da forma que faz? Fazendo o que faz, da forma que faz, a maior parte do seu dia, como você se sente? Tudo isso te deixa bem ou te faz mal? Começa a entender ao longo do seu dia, fazendo o que faz, da forma que faz, como você se sente. Tudo isso te deixa bem ou te faz mal? Quando você começa a entender o seu papel, começa a entender como você funciona internamente, começa a identificar os seus pensamentos, as suas emoções, os seus sentimentos e o que isso tem impactado, qual o padrão vibracional que você tem emanado e o que você tem atraído para a sua realidade, você começa a entender que você é o responsável e começa a se desvencilhar do modo comportamental, do modo vítima e começa, sim, se posicionar de forma diferente, começa a resgatar a sua autonomia diante da sua vida. E quando você começa a exercitar
essa autonomia diante da sua vida, você começa a acessar uma outra versão sua. Aí sim, você começa a ser quem veio ser e não mais uma marionete, mais um escravo, mais um prisioneiro da vida, mais um refém do passado ou um refém do futuro e um distraído no presente. Agora, para isso é importante que você se permita, é importante que você esteja disposto a morrer para ser merecedor do renascimento. Essa frase é forte, mas é uma frase que ela, para mim, tem um significado de ruptura, um significado de desvencilhar com a dor. Porque quando você está disposto a morrer por algo, aí sim você está disposto a renascer. Mas não é morrer, perder a vida. Não, disposto a soltar tudo que está te aprisionando, a soltar tudo que está te mantendo em uma situação de autopunição, a soltar aquilo que te machuca, aquilo que te fere, a soltar uma postura comportamental diante da vida que tem impedido você de ser você mesmo. Porque quando você começa a se preocupar com o que os outros vão pensar de você, o que os outros vão falar de você, o que os outros vão dizer, escrever sobre você, a sua vida, ela não é a sua vida. Entende? Você não tem autonomia da sua vida. É sempre dos outros que vão falar, pensar, dizer ao seu respeito. Logo, você nada mais é que uma marionete, um escravo, um refém de uma realidade que você se submeteu ou se submete, que você não gosta, que você sofre, que você acaba sendo um escravo das drogas farmacêuticas, drogas ilícitas e dos inúmeros vícios que estão te afastando de si mesmo, te afastando da sua essência. E quanto mais distante de si você estiver, mais vazio você vai se sentir. E isso não para. Eu gosto de pensar que a vida, ela vem e te toca. Ela te toca, ela te mostra um cenário, ela te mostra as lições, ela te revela sinais, ela te toca. E quando você ignora ela, ela vem e te coloca a mão. Ou seja, alguma ocorrência mais forte, algo que te chama a atenção. Quando você ignora a mensagem externa que ela te toca, quando você ignora a mão que te toca, quando você ignora tudo isso, então a vida vem te dar um sacode. Seja uma doença, uma catástrofe, como foi, por exemplo, a Covid-19 na nossa vida. A Covid foi um sacode que nós tivemos em nossa vida para refletirmos, para voltar para casa, voltar para dentro, para refletirmos sobre as escolhas que estávamos fazendo e para onde estava nos conduzindo as escolhas que estávamos fazendo, ok? E alguns aprenderam, alguns ainda não aprenderam, e continuam insistindo em fazer as mesmas escolhas tóxicas, as mesmas escolhas autodestrutivas, as mesmas escolhas autossabotadoras. Agora, ou aprendemos pelo amor, ou aprendemos pela dor. E quando você está disposto a morrer para renascer, é a matar aquela versão sua que te aprisionou, aquela versão sua que sugou, drenou a sua energia, aquela versão sua que te mantém em lugares, em ambientes, em relacionamentos, as situações que você não quer mais para sua vida e por alguma razão invisível, intangível, você não consegue entender o porquê você não consegue se libertar dessas prisões invisíveis. Parece muito louco isso, né? Porque as pessoas insistem em se manter em prisões, mesmo sofrendo. E aqui, para quem não me conhece, eu tenho esse livro. Ele se chama Ignorando os Sinais
jornada pela porta estreita. E por que os sinais? Os sinais são esses, por exemplo, esse vídeo é um sinal. É um sinal. Alguns vão entender, outros não vão entender e tudo bem. Agora, por que porta estreita? Porque nessa realidade de hoje, muitos se encontram presos e depressivos em seu passado, ok? Ansiosos e preocupados com o futuro que não existe, e com isso a pessoa acaba ficando distraída, ficando ausente em seu presente. Logo, se eu estou preso no passado, preocupado com o futuro e distraído no meu presente, eu não vou entender o que a vida está me servindo, o que a vida está me proporcionando, o que a vida quer falar comigo. Qual a lição que eu tenho que aprender, o que eu tenho que acessar, quais passos eu tenho que dar. E se você não se colocar à disposição da vida, e se você não entender, não ouvir, não se conectar com a vida, com a voz do seu coração, entenda? Você vai acabar correndo atrás do próprio rabo, repetindo padrões comportamentais reativos que vão manter preso ao passado ou ao futuro ou distraído no presente, no modo fuga, enchendo a cara, e com isso você coloca a energia do dinheiro e a sua energia vital vai baixando. E aí? Até quando você vai ter essa disposição em se destruir? Tem que ter coragem, mas ao mesmo tempo tem que ser muito masoquista para continuar se destruindo. E como eu cheguei a essa conclusão? Para quem não me conhece, eu sugiro que você adquira meu livro e entenda a minha história. Por que eu me tornei um palestrante? Por que eu me tornei um mentor? Por que eu atuo no universo de desenvolvimento humano? Bom, eu cheguei a uma compreensão, como eu disse anteriormente, que nós não somos as nossas posições sociais, nós não somos o nosso RG, não somos o nosso título, não somos as nossas posses. Isso aí é temporário, é uma condição temporária, ok? Agora, nós somos seres espirituais em uma condição temporariamente humana. Quando você compreende isso, quando você se permite essa compreensão e a sua identidade como a extensão de uma consciência maior, como a extensão de um amor incondicional, tudo começa a fazer sentido e a sua vítima começa a ter ritmo, os seus olhos começam a voltar a brilhar, você começa a ter um significado diferente em tudo que você faz, como você faz. E a sua energia muda, logo se a sua energia muda, você atrai novas pessoas com uma nova postura, novas realidades, que tem mais, mais similaridade com você, como você na essência não como você está. E aí simplesmente a vida começa a fazer sentido. Agora, as escolhas, elas não são minhas, elas são individualmente de cada um de nós. E para que eu pudesse acessar essa consciência, eu comecei depois de acessá-la, a compartilhar as minhas experiências, os meus processos em palestras, em workshop, e conforme eu compartilhava, as pessoas começaram a ter uma nova percepção de si diante da vida. E começou a fazer sentido. Agora, imagine você fazer algo da sua vida que você contribui para que outras pessoas possam acessar a sua melhor versão, comecem a fazer novas escolhas, já começam a se libertar de uma prisão que elas se colocaram inconscientemente. Porque é óbvio, gente, que ninguém vai se colocar em uma prisão conscientemente. Ninguém vai pular em um buraco conscientemente. Ninguém vai se autodestruir conscientemente. Não. Geralmente isso é feito de forma reativa, de forma inconsciente, motivada por programas
do passado que tem mantido você em um comportamento, em uma reatividade constante diante da vida. E aí você vê muitas pessoas se destruindo gradativamente em realidades autodestrutivas, em relacionamentos tóxicos, em ambientes tóxicos e não consegue sair. E quando eu comecei a descobrir isso, foi num ambiente super tóxico. Acredito eu que não tinha mais como ter um ambiente mais tóxico do que o ambiente que eu estava. Para quem não me conhece, eu fui um policial militar. É incrível isso, né? Eu era um policial militar e hoje eu trabalho com comportamento humano com pessoas. Mas eu fui um policial militar que começou a se revoltar com o sistema, a forma que funcionava o sistema. E depois, ao se revoltar, eu acabei estando na condição de prisioneiro do sistema carcerário. Então entenda, eu era um representante da lei, da justiça e da ordem, ok? E ao se revoltar com situações dentro daquele sistema, eu fiz algumas escolhas que me conduziu para uma condição de prisioneiro nas instituições prisionais, ok? Sistema carcerário. E quando eu perdi essa liberdade física, eu entendi que eu já era um prisioneiro do meu passado. Olha que loucura! Então, para que eu pudesse entender que eu já era um refém, que eu já era um prisioneiro do meu passado, memórias do meu passado, eu, Braga, tive que perder a minha liberdade física para entender, para desacelerar, sabe? Sair do modo automático e voltar para o estado de presença, começar a me observar, começar a encontrar tempo para dedicar, para me conhecer, começar a autorresponsabilidade com as minhas escolhas, seja a qualidade, a simples qualidade dos meus pensamentos, da forma que eu sentia, das minhas emoções e das minhas atitudes reativas e passivas, porque a passividade diante da vida também é uma reatividade. E isso é incrível, ou seja, se você é uma pessoa que gosta de falar sim para todos, sim para o mundo e não para você, isso é um comportamento reativo contra si mesmo. E isso, ao longo da sua jornada, vai gerar uma contas a pagar. Contas a pagar. Isso vai se tornar uma série de doenças no seu corpo que você vai tentar continuar sufocando, se sufocando de drogas farmacêuticas para resolver algo que ela não vai resolver. Porque você foi omisso, foi passivo para consigo mesmo e não se permitiu resgatar a autonomia diante da vida. E quando eu me conduzi para esse ambiente totalmente um ambiente corrosivo, um ambiente, como é que eu posso dizer? Um ambiente tóxico, esse ambiente hostil, porque entenda, eu era um ex-policial militar, eu me coloquei em um ambiente onde o sistema carcerário, ok? Ex-policial militar dentro do sistema carcerário. Não é bem recebido, não é ovacionado, não é. É diferente. Aí sim, esse foi o sacode que a vida me deu. Esse foi, sabe, aquele sacolejo da vida, aquela catástrofe, aquele caos que se instalou na minha realidade para que eu pudesse acordar, despertar e resgatar a autonomia, a minha autonomia diante das escolhas que eu estava fazendo diante da minha vida. E foi quando eu me encontrei nesses ambientes que eu fiz as escolhas que eu comecei a entender que se eu não estivesse presente em minha realidade, que se eu não começasse a me conhecer, a me preparar melhor,
aí sim eu iria perder a minha vida literalmente. E não tinha mais como reclamar, não tinha por que reclamar. Ou eu tinha que focar na solução, ou jaz um Braga. Eu iria virar uma tabuleta. Agora, é preciso sofrermos para que possamos aprender? É preciso perder a liberdade física para valorizar a nossa vida? É preciso correr risco de perder a vida para valorizá-la? É preciso perder a liberdade para valorizar o nosso direito de ir e vir, o nosso ambiente, para nos valorizarmos? Não é preciso, mas muitos de nós ainda continuam fazendo essas escolhas. Muitos de nós ainda continuam refém, aprisionado do seu passado, preocupado com o seu futuro, logo distraído, ausente, com medo, fugindo do seu presente. E não entende que cada um, você é responsável pela sua vida, você é responsável pelas suas escolhas de vida. Logo, se os seus resultados não estão bem, parabéns, você é o responsável. Então, para mim, foi necessário esse caos se instalar na minha vida para que eu pudesse dar o próximo passo, pudesse desacelerar e começar a estar mais presente na minha experiência. E quando eu comecei a exercitar essa postura diante da vida, tudo começou a mudar. Mas quando realmente começou a mudar de forma significativa, foi em 2001. Eu estava no quarto pavilhão de um presídio de Getulina e descobriram o meu passado. E eu vou frisar essa frase, tá? Descobriram o meu passado. E qual era o meu passado? Que eu tinha sido um ex-policial militar. Este era o meu passado. Eu tinha sido um ex-policial militar. E quando as pessoas descobriram que eu era um ex-policial militar, o que aconteceu? Algumas pessoas queriam tirar a minha vida, queriam me punir, ok? Porque eu era um ex-policial. Mas a pergunta, por quê? Porque as pessoas queriam te punir, porque as pessoas queriam tirar a sua vida. Bom, porque elas se encontravam presas, aprisionadas, ok? Só que, por estarem presas, elas teve a sua responsabilidade. Elas fizeram algo que transgrediu a lei, logo elas foram conduzidas para aquele ambiente, aquela prisão, ok? E aí, uma forma de aliviar aquela dor, uma forma de extravasar a raiva, de extravasar o ódio, porque na mente de algumas pessoas, o culpado foi os policiais, o culpado foi o juiz, o culpado foi todos, menos ele mesmo, que é um hábito comportamental das pessoas em não assumir a sua responsabilidade. Seja a prisão física, seja as prisões invisíveis, intangíveis, ok? E aí, por boa parte delas, não todas, por boa parte delas, não assumir a responsabilidade pelas escolhas que fizeram, que as conduziram àquele ambiente barra presídio, barra prisão, queriam projetar aquela frustração, queria projetar aquele ódio, queria projetar aquele distúrbio emocional em mim, tirando a minha vida. Que era uma forma ilusoriamente de aliviar a dor, de saciar aquele ódio, aquela revolta. Vamos tirar a vida de um ex-policial militar e esse policial, esse preso, esse policial vai representar todo o sistema que de alguma forma foi responsável por me aprisionar, por me colocar naquele presídio, naquela cadeia. Então existia essa percepção, essa visão por parte de algumas pessoas que queriam tirar a minha vida para amenizar a sua dor. Então foi ali que eu tive que entender
que eu era o responsável. Eu poderia aceitar aquilo passivamente, as pessoas projetarem as suas dores, e aqui é importante, as pessoas projetam em você muitas vezes a dor delas. Elas projetam em você a culpa, a responsabilidade delas. E muitas vezes você aceita essa invasão, você aceita essa culpa, você aceita isso que não é seu, é delas. Só que, como você está preso ao passado ou distraída com o presente e ausente no seu presente, você aceita essa invasão, você aceita essa culpa, você aceita esse lixo emocional que não tem nada a ver com você. Você começa a se sentir culpado e achar que é normal tudo aquilo e se permite ser punido, e se permite ser machucado, e se permite ser destruído ao ponto de perder a vida por algo que você não tem nada a ver com aquilo. Entenda que isso acontece em qualquer lugar. Acontece aqui fora, acontece na sua casa, acontece na sua empresa ou no seu trabalho, acontece em todos os lugares. As invasões, as projeções, as transferências de culpa e de responsabilidade. De pessoas que não se conhecem, de pessoas que não se entendem e não é responsável pela sua vida. Então você percebe a gravidade de não entender o seu papel? Você percebe a gravidade de não se conhecer? Você percebe a gravidade de estar em um mundo caótico, em um mundo onde boa parte das pessoas se encontram doentes? Você percebe a importância de entender quem é você? Qual é o seu papel? Por que você faz o que faz? Isso é algo que não tem preço que pague. Essa compreensão, esse discernimento para acessar essa presença. Então, para mim foi necessário essa jornada. E quando eu disse, não, respeito a sua dor, respeito o seu momento, mas não aceito. Aí sim, eu tive que me posicionar. Aí comecei a investir tempo para me conhecer, me preparar. E fui passo a passo galgando os estágios dentro daquela universidade das sombras, ok? E me libertar. Mas entenda, foram 6 anos, 7 meses e 20 e poucos dias de treinamento para que eu pudesse me libertar das sombras que me mantinham preso ao passado ou ao futuro, me mantinham distraídos no meu presente. E após esses mais de 6 anos, eu comecei a colocar energia nos meus estudos, nas minhas formações, e hoje eu faço isso porque eu entendi que se o que você faz não está ajudando, não está colaborando que as pessoas possam se libertar e se conhecer, elas talvez estejam fazendo algo que esteja mantendo as pessoas aprisionadas em alguma situação, refém de algum comportamento, refém de algum hábito, refém de algo material, para se sentirem ilusionamente bem naquele momento. Isso acaba voltando para você. Você planta, você colhe, ok? Você emana um roteiro e volta personagens para interpretar aquele roteiro, para justificar o que você emanou. Logo, tudo começa e termina em nós, em você. E por que jornada é proibido reclamar? Porque enquanto você reclamar da sua realidade, enquanto você reclamar da vida, você não vai perceber as lições que cada experiência está compartilhando com você. Tem uma frase que diz o seguinte, que quando o discípulo está pronto, ok? Quando o discípulo está pronto, o mestre aparece, o mestre se revela, o mestre se apresenta. Agora,
Existem inúmeras formas de interpretar o mestre, tá? A forma que eu vejo do que seja o mestre, ou de quem é um discípulo, você é um discípulo da vida. Eu sou um discípulo da vida. Agora, quem é o mestre? O mestre são as nossas experiências. O mestre são as nossas experiências. E nestas experiências de vida se revela a lição. Que ela pode vir de qualquer lugar, de qualquer pessoa, de qualquer situação, nas experiências. Só que se você não está presente na sua experiência, porque você se acha uma vítima, vítima de tudo, vítima de todos e vítima de si mesmo, você não vai conseguir entender a lição que aquela experiência está te proporcionando. Logo, se você não entende que o mestre está naquela experiência, você não vai acessar a lição. E se você não acessa a lição, você não consegue entender o próximo passo para avançar e sair daquela realidade de auto-repetição, autodestruição. O seu passado se repetindo no seu presente e construindo uma versão sua do passado no seu futuro. Você consegue entender isso? Agora, quando você entende o seu papel, quando você começa a exercitar o estado de presença, quando o discípulo estiver pronto, estiver presente, o mestre nas experiências se apresenta. E aí é um salto. Experiências, lições, avanço. Experiências, lições, outro passo. Experiências, lições, outro passo. Você vai se conhecendo, você vai se entendendo, você começa a entender esse movimento interno, pensar, sentir, vibrar, e começa a entender o que você está atraindo, o que você está interagindo em seu entorno. E quando você começa a entender os padrões de ocorrências, você começa a mudar os hábitos, começa a mudar as suas escolhas. E quando você muda as suas escolhas, obviamente você muda a sua realidade. Você muda de ambiente, você muda de relacionamentos. E aqui fica um fator importante. Outra armadilha. Se você não entende como você funciona, não entende a energia que você emana, se você não entende o impacto da sua vibração, você não vai entender o que você atrai. Se você não entende o que você atrai, não entende que é você o responsável. E se você não entender que você é o responsável, você pode se achar vítima naquela situação. Então, muitas vezes que você está elevando, você não permite que algumas pessoas se vá. Sim, ao longo do nosso processo, e se você se permitir aprender algumas lições, algumas pessoas elas vão se afastar de você naturalmente. O ideal é que você permita quem tem que ir, que vá. E permita quem tem que se aproximar, que se aproxime. Pega só essa informação. Lembra o que eu falei no início? Eu estive em uma experiência, eu acessei duas informações. Essas duas informações eram como peças de um quebra-cabeça que eu estava montando. E quando eu acessei aquela informação, porque eu estava presente na minha experiência e eu encaixei no local certo, tudo fez sentido. E hoje estamos aqui. Ao contrário, não estaria aqui hoje. Olha que incrível isso. Então grave isso. Quando você entende o seu papel na sua realidade e entende que você não é vítima da sua vida, não é vítima das suas experiências, não é vítima dos seus relacionamentos, não é vítima do seu patrão, não é vítima da sua profissão, não é vítima do governo, aí sim você começa a entender que você é o único responsável e cabe a você fazer novas escolhas, cabe a você a dar o próximo passo. Mas é você com você. E quando você começa a entender isso,
você permite que as pessoas, quem tem que se afastar, vão se afastar. E quem tem que se aproximar, vão se aproximar. E aí é importante trabalhar o desapego, o soltar. Se o apego não faz bem, ok? Apegar a pessoa não faz bem. Apegar a lugares não faz bem. Apegar a situações não vai te fazer bem. Só vai te manter em uma prisão bonitinha. Talvez seja uma prisão agradável, ilusoriamente agradável. É como aquela história, né, aquela fábula, se não me engano, do João e Maria, que a bruxa convida as crianças e ela seduz as crianças com doces, né? E as crianças estão comendo. Enquanto tem doce, está tudo bem. Mas por trás da sedução, por trás do envolvimento dos doces, existia a intenção de comer aquelas criancinhas. E muitas vezes a nossa realidade é assim. Existem seduções que estão mantendo você em situações, em relacionamentos, só para te drenar, sugar a sua energia, e você ignora os sinais, não percebem o que está acontecendo. E essa live é uma das primeiras que eu vou conduzir ao longo de 7 semanas. Eu pretendo fazer 2 lives por semana, e em cada live eu vou trazer experiências, vou mexer com você, eu vou entrar na sua mente. E de alguma forma, se você não estiver disposto a entender que você não é vítima, é melhor que você saia dessa live. Se você não estiver disposto a sair do modo vítima, é melhor nem me ouvir. Se você não estiver disposto a resgatar a autoridade, a autonomia, a responsabilidade com as suas escolhas, é melhor você nem estar onde eu esteja. Porque o meu papel em todo esse contexto, em tudo que eu faço, seja nas palestras, mentorias e conduções de trabalho para onde eu faço, é acordar você, é despertar você, para que você possa se entender, você possa se encontrar, você possa resgatar essa autonomia diante da vida. Agora, se você está disposto a fazer essa jornada comigo, entenda que nessa jornada ela é proibido reclamar, ok? E lá no final da nossa jornada, eu vou convidar vocês para o nosso workshop, que é A Vida Requer Sua Presença. E no nosso workshop que a gente vai trabalhar esse processo, trabalhar o estado de presença. E aí sim, quem estiver disposto a acessar a melhor versão, com certeza será bem-vindo, ok? Então, seja bem-vindo a essa jornada É Proibido Reclamar. Eu não vou avisar com muita antecedência das lives, tá? Vai ser 3, 4 horas de informação, então fique atento ao Instagram, atento aos stories, que eu vou avisar com algumas horas só de antecedência, e aí vamos iniciar essa jornada, tá ok? Seja bem-vindo e entenda que a sua vida, ela requer a sua presença. Está na hora de se apresentar para a vida. Abraço e até a próxima experiência.